nós vamos falar de saúde. A cada 3 segundos, alguém sofre uma fratura óssea em algum lugar do mundo. E uma das principais causas dessas ocorrências é a osteoporose, uma doença silenciosa que atinge, Renatinha, 10 milhões de brasileiros. É muita gente, viu? Esse é o tema do Você e o Doutor de hoje, com o médico de família Antônio Sproisser via internet. Bom dia, doutor, tudo bem? Como vai, Renatinha? Bom dia, César Filho. Bom dia a todos os telespectadores do Hoje em Dia. Prazer enorme estar com vocês aqui, viu? Prazer é nosso, doutor. Ô, doutor, a osteoporose, ela costuma ser diagnosticada em pessoas acima dos 50 anos. E a minha dúvida é, por que as mulheres sofrem mais com a osteoporose do que os homens, doutor? Então, boa pergunta, viu, Renata? As mulheres têm uma peculiaridade muito grande, né? Como o César Filho acabou de falar, 10 milhões de brasileiros têm esse problema. Mas, Renata, não é só a mulher que tem esse problema. A gente não pode esquecer dos homens também. Eu já explico por que as mulheres têm mais. Mas olha esse número, 1 a cada 5 homens tem osteoporose acima dos 50 anos e 1 a cada 3 mulheres tem osteoporose. É muita gente, viu? A gente teve um probleminha aqui com o áudio do Dr. Antônio Sproisser. A gente vai tentar aí reestabelecer a conexão, mas fica ligado porque é um assunto, né, que interessa a muita gente. Voltou agora, doutor? Você consegue ouvir a gente? Voltou? Voltou. Vamos continuar então, aqui, estou ouvindo doutor. você, viu, Renata? Estou ouvindo bem. Pode continuar, Então, doutor. esse número é espantoso, porque a gente sabe que os homens também têm osteoporose. 1 a cada 5 homens tem osteoporose e 1 a cada 3 mulheres tem osteoporose. Agora, esse número é impressionante, 75% dos diagnósticos são feitos somente depois da primeira fratura. E as mulheres têm mais osteoporose por causa da menopausa, por causa do estrógeno. Esse hormônio, depois dos 50 anos, ele cai muito na corrente sanguínea da mulher e isso predispõe a mulher a ter mais osteoporose do que os homens. Agora, é possível identificar esse início da perda óssea, doutor? Existem estágios para a osteoporose? Tem sim. Normalmente o nosso osso é um tecido vivo, Renata. Esse osso que a gente tem, quando você olha para a carinha dele, você vai ver que ele é forte, ele é cheio de sais minerais, né, de vitaminas. Mas se você não fizer nada, normalmente depois dos 50 anos, você pode ter osteopenia, que ele já fica mais fraquinho, aquele osso que fica mais porótico. E se você não fizer nada, não se alimentar melhor, não fizer atividade física, ele caminha para a osteoporose. Então a gente sabe que as pessoas que têm o osso normal podem caminhar para a osteoporose por vários mecanismos. E esses mecanismos são muito importantes de você entender. Agora, doutor, explica para a gente como é que ocorre esse processo de perda de massa óssea dentro do nosso corpo. E agora sim, estamos de volta com você e o doutor, que hoje traz como tema a osteoporose, orientações do médico de família, professor doutor Antônio Sproisser, sobre essa doença que atinge 10 milhões de brasileiros. Doutor Sproisser, como acontece a perda de massa óssea dentro do nosso corpo? Explica pra gente, por favor. Então, César Filho, eu vou mostrar agora para vocês uma animação. Como é o processo da osteoporose? Como é isso? Então a gente sabe que o nosso osso é um tecido vivo e ele precisa de muito oxigênio para viver. E além do oxigênio, cálcio, proteína, fósforo, magnésio, vitamina A e vitamina D. Então com isso, esse processo de crescimento ósseo e de manutenção dessa matriz óssea, ele é muito oscilante. Tem hora que a gente perde osso, tem hora que esse osso é formado. E quem é responsável por isso são pequenas células que ficam no osso, que pode ser o osteoblasto e o osteoclasto. Então, o osteoblasto e o osteoclasto são duas células que comem os ossos e, ao mesmo tempo, sintetizam o osso. E esse equilíbrio é muito perfeito. Tem hora que você faz o osso e tem hora que você perde o osso. E a osteoporose acontece quando você vai perdendo o osso, e ele pode até quebrar. Então, muitas vezes, esse processo é contínuo e com o passar da nossa idade, vai piorando cada vez mais, César. Agora, além desse envelhecimento natural que todos nós, é inevitável, né? Quais são os fatores de risco e também os sintomas da osteoporose, doutor?
Então, César, os principais fatores de risco, a gente não pode esquecer que a hereditariedade está sempre em primeiro lugar. Se você consome muito álcool durante a semana e fim de semana, fuma muito cigarro, mais de 20 cigarros, tá? O sedentarismo, né? A atrofia do músculo colabora demais. A baixa ingestão de cálcio e vitamina D no seu dia a dia também é um fator de risco. E também tomar pouco sol. Não precisa tomar muito sol, mas 15 a 20 minutos é o suficiente. E sem contar com alterações hormonais na mulher e no homem. A mulher com baixa de estrógeno e o homem com baixa da testosterona. Okay. E quais são os sintomas, doutor Spreusser? Normalmente a osteoporose ela não tem sintoma, mas quando começa a doença, a pessoa começa a ficar com a postura encurvada, dor e fragilidade nos ossos, ele pode quebrar sozinho, com uma tosse ele já pode quebrar, diminuição na altura de 2 a 3 centímetros, e a ocorrência de fraturas, principalmente nas vértebras da coluna e no fêmur e no quadril. Então, quando você pode ter o primeiro sintoma, já é uma fratura que você tem. E aí já tem que cuidar, ir para o hospital. Então, tem várias formas de tratamento para essa doença aí. Agora, doutor, as pesquisas indicam que 75% dos diagnósticos de osteoporose são feitos somente após a primeira fratura. Qual é o exame específico, se é que existe, para detectar a osteoporose? Então, César, o exame que dá o diagnóstico da doença é um exame simples, que não tem contraste. Você faz esse exame em 5 minutos, chamado densitometria óssea. É um tipo de um raio-x que você faz numa máquina especial. Como eu falei, não precisa ter anestesia, não precisa ter sedação, não precisa ter nem contraste. E o resultado sai muito rápido. A gente vê o resultado na tela e num papel com a graduação da concentração de osso da matriz óssea do paciente. Então, geralmente é feito na coluna, no quadril esquerdo, no quadril direito, e esse exame deve ser feito depois dos 50 anos nas mulheres. E principalmente nos homens que estão fazendo tratamento para câncer de próstata, reposição hormonal, ele é indicado. Agora, segundo a Organização Mundial da Saúde, até o ano de 2050, haverá um aumento de 300% no número de fraturas do quadril, que é a segunda fratura mais comum como consequência da osteoporose. Isso, claro, tem a ver com o aumento da expectativa de vida das pessoas. Todos nós estamos tendo uma longevidade maior. Daí a importância do diagnóstico precoce e também do tratamento, doutor. Como é que é feito o tratamento da osteoporose? Então, normalmente a gente começa o tratamento da osteoporose repondo tanto o cálcio como a vitamina D. Nós medimos no sangue esses itens de vitamina D e cálcio, a gente repõe. Agora, além disso, existem medicamentos que são muito importantes. Como eu falei no caso da mulher, existe a reposição hormonal, no caso da mulher e do homem, tanto repor estrógeno como repor testosterona. E além da reposição hormonal, a gente tem alguns medicamentos que passaram a ser usados no dia a dia, como a teriparatida, que é injetável, você toma todo dia no subcutâneo, essa injeçãozinha para ajudar o osso a crescer mais rápido, é um derivado do paratormônio. E também tem medicamentos que você pode usar por boca, de uma forma mais simples, como a calcitonina, e essa calcitonina pode ser até spray nasal e comprimido, como o ranelato de estrôncio. Toda noite você toma um comprimidinho desse para manter o osso mais forte e mais firme. Mas de uma forma geral, César Filho, o que eu tenho que dizer aqui hoje é o seguinte: a prevenção da osteoporose é a coisa mais importante que a gente tem que falar. E como que a gente faz isso? Primeiro, uma alimentação balanceada com legumes, verduras, peixes, derivados do leite, suco de laranja, é muito importante. Além disso, você não pode esquecer que é importante tomar um solzinho, né? Aqueles 15 a 20 minutos de sol é importante. A gente sabe que o Brasil é rico nisso daqui. A prática do exercício todo dia, ou 3 vezes ou 4 por semana, caminhar, trotar e musculação. E além disso, a terapia hormonal de uma maneira muito bem conduzida para não dar câncer, feito por um reumatologista, um clínico ou até um ortopedista. É isso que é importante falar, a prevenção da doença, César.
Muitíssimo obrigado, professor doutor Antônio Sproisser. Deu mais uma aula para a gente, mais uma consulta totalmente gratuita. É sempre uma alegria e muito importante a sua presença junto com a gente aqui toda semana no Hoje em Dia. Obrigado, doutor. Obrigado, César. Obrigado. Um abraço. Tchau, Um grande tchau. abraço. Obrigado.